E está entrando no ar o programa Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Coordenação e apresentação, Equipe MAP. Queridos irmãos internautas que nos acompanham sempre no programa Reflexões à Luz do Espiritismo do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Mais uma tarde juntos com vocês. Hoje a nossa equipe do MAP constituída por mim, Francisco Hollenberg, e pela Anita Marinho, que está aqui voltando para a gente completar aquele último programa que falamos sobre comunicação não violenta. Vamos falar de paz, como a gente precisa muito falar. Sempre lembrando a vocês vão ter esse nosso programa disponível pelo Facebook MAP Oficial, pelo nosso canal do YouTube, pela Rádio Rio de Janeiro, nossa parceira, e também pela Web Rádio MAP. Sempre a gente pedindo a vocês, acompanhem nossa programação no Facebook MAP Oficial, sempre repleto de novidades, sempre juntos ali, trazendo informações e notícias para vocês. E sempre uma programação nova no nosso canal, na Web TV e no próprio Facebook. Entra lá, curte, se inscreva, acione o sininho para estar sempre recebendo essas notificações. A gente, no último programa com a Anita, a gente falou que ela ia voltar e ela aceitou o convite, vai voltar hoje para a gente falar um pouco mais sobre comunicação não violenta. Vamos falar um pouco mais de paz, né, obviamente, que é exatamente esse é o contexto. A Anita tem uma vasta experiência profissional nesse campo, também no campo da educação, já conversei com ela, a gente vai preparar um outro programa também nisso. E hoje a gente vai dar continuidade. Boa tarde, Anita. Boa tarde. Fique à vontade, sinta-se à vontade. Hoje a gente vai falar exatamente mais um pouquinho, mais a fundo, descer um pouco, trazer para vocês reflexões e informações com base nesse movimento da paz, da comunicação não violenta. Tá certo. Já falei muito, vamos lá. Podemos colaborar para a nossa paz? Ah, podemos todos nós, sim, né? Todos então. Nós. Boa tarde a todos. O Cristo nos ofertou a paz, né? Ele mexeu conosco, ele veio para dar um rebuliço aí, né? Uma remexida, mas ele trouxe a paz, porque o fato de sermos ativos não quer dizer que não tenhamos paz, não é? A paz é algo que vem de dentro para fora e que a gente também pode ofertar para as outras pessoas. No Evangelho a gente encontra inúmeros momentos que a gente fala de paz. Aliás, eu tinha que fazer uma pesquisa, assim, sabe aquela pesquisa? A palavra paz, para ver quantas vezes ela aparece, ou pacífico, ou palavras que são próximas, né? Eu acredito que apareça... E que todas essas obras, né? A gente está aqui falando do Evangelho, mas tantas obras já trazidas, como pela própria Joana, que nos traz, por Emmanuel, por André Luiz, o quanto eles falam de paz, de a gente apacentar nosso coração para poder exatamente ser agentes, né, de levar a paz para todo mundo. Esse é um ponto que você está tocando que é muito importante, porque quando a gente consegue pacificar o coração, quando a gente consegue se acalmar, a gente consegue ser inspirado, ser intuído, a gente consegue tomar decisões que possam nos levar a caminhos mais seguros, não é? Quantas vezes a gente toma decisões assim, que depois a gente vai, poxa, foi uma decisão irrefletida, porque a gente estava sem paz, a gente estava muito voltado às vezes para as preocupações. Fomos levados de rompante, né? Não pensamos. Isso está relacionado também à fé, não é? Sim. E aí lá no capítulo das bem-aventuranças, né? Se eu não me engano é o capítulo 6 do Evangelho, eu marquei aqui, você me deixava ler só um trechinho? Claro. Ele fala uma coisa muito interessante, eu marquei aqui, deixa eu falar aqui, capítulo 6 nada, é o capítulo 9. É o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala assim, é claro que ele primeiro fala, bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Mas tem um ponto aqui que eu achei muito interessante, que Jesus faz uma lei da doçura, da moderação,
da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Ai. Mais uma vez. Quantas vezes a gente já leu e releu? Não importa a sua religião, ou seja, como a gente fala, você tem o Evangelho. Aqui, como o MAP, né, trabalha exatamente com a base no Pentateuco, a nossa origem. Mas fora do MAP, o MAP também é ecumênico, você vê em linhas orientais e também no catolicismo, no protestantismo, a Bíblia, quantas vezes aparece essa mesma frase e a gente não capta, né? Aquela informação tão importante. E muitas vezes a gente até entende, a gente quer isso pra gente, que é uma das coisas que mais me incomodam, assim. Eu quero isso pra mim, não é? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu não quero mais aquilo que não me convém. Eu quero fazer boas escolhas. Mas como eu faço? Como fazer? Né? Como chegar nesse... Como exercitar isso tudo, né? E aí, no programa passado, a gente falou um pouquinho sobre algumas metodologias que a gente utiliza para fazer mediação de conflitos. A gente explicou um pouquinho sobre o que é o conflito, sobre a escalada do conflito, e nós falamos sobre uma... Só um minutinho. Aqueles que não viram o último programa, acesse o nosso canal, o programa Reflexões com a Anitta está lá. Então é muito interessante que você assista esse programa e complemente com esse aqui, que aí você vai entender algumas coisas que a gente pode estar se referindo lá, e lógico que a gente não vai repetir tudo que estava lá. Então é bem interessante. Aproveite, veja os nossos outros produtos que nós temos lá em termos de conteúdos, conteúdos que são exatamente enriquecedores para a gente, né? E o que é bacana é que, assim, essas ciências da mediação de conflitos, da negociação, da comunicação não violenta, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje também, elas trazem formas da gente poder refletir para exercitar a paz, para exercitar a mansuetude, a paciência, porque a gente passa a ter maneiras de nos relacionar com o mundo, com as pessoas, com a vida de uma maneira geral, por meio de recursos que a gente pode lançar mão. Esse é o grande barato do que a gente está tentando estudar um pouquinho. E aí, assim, nós somos pessoas que nos apresentamos por posicionamentos. O que são os posicionamentos? É o que a gente mostra para o mundo. Eu até dei um exemplo da outra vez sobre eu só volto a conversar com o fulano se ele me pedir desculpas. Você falou isso. Né? Isso é um posicionamento, mas não necessariamente precisa haver um conflito, porque muitas vezes há situações em que as duas pessoas concordam. É muito interessante isso, né? Sei. As pessoas têm o mesmo interesse, a mesma necessidade, estão buscando o mesmo objetivo e mesmo assim estão lidando com a situação por meio de posicionamentos. Vamos dizer, nós queremos decorar um quarto. Nós queremos um quarto lindo. Isso tudo são interesses, tá? Vai vir o nosso filho e nós queremos fazer um quarto lindo para que ele possa... Porque... Por que a gente tem vontade de decorar um quarto para receber um filho? Para que, mesmo que ele não perceba sendo bebê, mas para que ele seja bem recepcionado aqui na Terra, né? Que ele se sinta feliz no ambiente onde nem que aquela energia vibrante seja percebida por ele. E aí o casal, um quer decorar de rosa, o outro quer decorar de verde, vamos dizer. Não vamos botar rosa e azul. Não vamos botar rosa e azul, já foi tão polêmico ultimamente. O programa aqui é para refletir, não é para polemizar. Então, um de verde e outro de rosa. Querem decorar o quarto. E aí, muitas vezes a gente se fixa nesse posicionamento. Eu quero verde e eu quero rosa. Os dois têm o mesmo interesse em se fazerem felizes uns aos outros e fazer o filho feliz que vai chegar. Os dois têm o mesmo interesse, que é o cuidado, a segurança do filho e todas essas coisas que estão numa lista que a CNV trabalha, que é uma lista de necessidades humanas. São necessidades humanas
Primeiro, aquelas necessidades biológicas e fisiológicas que são nossas, que pertencem ao nosso corpo. Depois vem a segurança, o descanso, vem a questão também da participação, de se sentir partícipe, de produção, a necessidade de se perceber contribuindo, a necessidade de contribuição, a necessidade de amor. E o amor como uma necessidade, enfim, uma série de necessidades que é o que esse casal está colocando, exprimindo nessa colocação. Eu quero pintar de rosa, eu quero pintar de verde. Vejam que tem um posicionamento, mas tem... E qual é o interesse nisso tudo? O interesse é fazer com que a família, a vida dentro da casa, tenha uma vida saudável, uma vida com um lugar que seja bacana para que todos se sintam felizes. Esse é o interesse. Bem, nisso tudo, se o casal entrar naquela situação de eu só me coloco por posicionamento, eu não explico qual é, por exemplo, o meu interesse em pintar de rosa, de repente achar que vai deixar um ambiente mais para o tom vermelho, que pode trazer algo mais acolhedor e tudo mais. E, de repente, o pai está escolhendo lá o tom verde porque ele acha mais bonito. Bem, se eles não entrarem nessa explicação, nesse pedido objetivo e claro de se colocar, de explicar o porquê, e essa perguntinha porquê é muito importante. Então, quando a gente sai do ponto de olhar e só ver o posicionamento, mas entrar em tentar entender o porquê daquela colocação, a gente já começa a se pacificar. O processo de pacificação já começa por aí, porque a gente sai do alimento do nosso ego. E começa a ouvir o outro. Isso. Porque o que acontece? Quando a gente começa a se posicionar, você quer o rosa, eu quero o verde, e eu quero rosa, não sei o que, não, você é sempre egoísta, você sempre quer tudo da sua maneira, não é assim que a gente se coloca? E aí, olha o conflito, de uma coisa simples, dos dois querem a mesma coisa. Ou seja, no final das contas, os dois querem o quarto arrumado para receber um novo ente. Isso. Beleza, quer. Só que aí começa, eu quero de uma cor, a gente está falando aqui, ela deu exemplo de como, podia ser várias outras coisas. É a posição da cama, é a posição do berço, é o penduricalho. É quem vai lavar a louça. Entendeu? Aí sai da criança. Foi bom você falar nisso, por quê? O MAP tem muito disso, né? O MAP é ecumênico, a gente vê várias linhas. Uma das coisas que a gente vê e que também conhece, ouve falar... Vou pegar uma cultura milenar chinesa, que é o Feng Shui ou Feng Shui, né? Dependendo de como fala correta, eu não estou aqui para dizer qual é a pronúncia correta. Eu não sei. Mas, quando você vai estudar isso, né? Você vê que, por exemplo, as cores são importantes. E não só as cores, mas tem todo o dinamismo de decoração que contribui para o bem-estar de todos. Uhum. Então, se o seu parceiro é um estudioso disso, ele às vezes vai estar querendo colocar aquela cor, ou aquele acessório, ou aquele quadro, de uma forma que vai ser benéfico para tudo, mas ele precisa explanar isso. Quando começa a explanar, ou seja, eu estou ampliando aqui, né? Quando começa a explanar, você tem entendimento, sai do seu ego, e aí você pacifica, né, a situação. Exatamente. E tem outra coisa, quando a gente lida o tempo inteiro apenas com posicionamentos, quando a gente só se coloca por posicionamentos e a gente não tenta entender o porquê de determinadas atitudes, de determinados comportamentos, a gente passa a se tornar incoerente. E a gente vai, e é muito interessante que assim, eu quero defender a minha posição e aí eu começo a dar outras explicações e chega uma hora que a gente já se perdeu lá do que startou a nossa primeira ação. A gente já se afastou dos interesses, já se afastou das necessidades, que é o mais importante para a nossa formação humana, não é? Para o atendimento das nossas estruturas, e a gente passa a só alimentar o ego, né? Aí vira uma disputa de ego de quem vai ganhar. Ou seja, é uma queda de braço.
o que deveria ser uma união de força acaba sendo uma divisão de força. Exatamente. E aí é muito interessante, eu fiz uma anotação aqui, o nosso ego se identifica com nossas posições. Se identificam demais da conta. E a gente acaba se afastando dos nossos amores. Isso. A gente se afasta dos amores, porque na medida em que eu acredito que as minhas posições são sempre mais importantes do que os interesses, que são, na maioria das vezes, comum, principalmente quando a gente está falando de família, quando a gente está falando de equipe de trabalho, por exemplo, também, em geral, os interesses são comuns, não é? Então, a gente passa para um outro ponto. Como a gente faz para se comunicar, para a gente sair dos posicionamentos? A gente precisa fazer pedidos. E não é fazer apenas pedidos. Eu coloquei até um exemplo aqui, da gente começar a transformar a nossa fala. A gente tem hábito, por exemplo, aqui, alguém fala assim, eu não gosto quando você me deixa sozinho. Fica mais leve e aí a gente transfere um peso para outra pessoa, porque a gente está dizendo a ela que ela me causa sofrimento por algo que ela faz e eu coloco a culpa desse sofrimento em cima da pessoa. Não é? Eu não gosto quando você me deixa sozinho, ou seja, você me deixa sozinho, você me abandona, você é causador do meu sofrimento pelo abandono que você me causa. E aí quando você transforma essa fala, eu não gosto quando você me deixa sozinho, em você poderia passar mais tempo comigo? Eu gosto muito da sua presença. Você está exprimindo o seu sentimento e é interessante que você pode trazer isso para suas relações de trabalho. É claro que a gente sabe que aqui a gente está se expondo a alguém que a gente confia, porque expor sentimentos também está relacionado a uma relação de confiança, a uma relação de família, de um amigo, não é? Eu não vou chegar para um desconhecido e vou já imediatamente exprimir meu sentimento, mas eu posso sim ter uma colocação respeitosa e de aproximação, como por exemplo, você poderia ficar próximo de mim, sei lá, acontece uma situação na rua e eu olho, eu vejo Francisco, ele é um desconhecido, mas ele me exprima algum tipo de confiança. Sim. E eu digo, o senhor pode ficar aqui próximo de mim? Porque quantas vezes isso acontece, né? Exatamente. Com a gente na nossa vida. E isso não é só com mulher, não. Às vezes com homem também. Com homem também. Fica aqui próximo que eu tô com medo até de ser um poder ajudar o outro, porque tá com uma ameaça externa que pode ser até coisa da nossa cabeça, mas que isso é comum. Pedir a ajuda. Então, esse é um pedido muito objetivo. Você não precisa, às vezes, expor o que você está sentindo, mas fazer um pedido em que não transfira a culpa ou o peso para o outro, mas sim um pedido claro, objetivo e principalmente numa linguagem clara, exprimindo a vontade, né, de ação concreta. Isso é muito importante. E aí, nesse caso, vamos voltar ao caso lá do quarto. Isso. A gente pode, primeiro, perguntar por quê. Quando a gente pergunta por quê e a pessoa consegue explicar o porquê, a gente também pode trazer opções de saída. Quem sabe a gente não pode colocar uns detalhes verdes ou a gente pode pintar esse aqui de verde e colocar uns pontos rosa no quarto e a gente integrar as intenções, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para nós podermos integrar aí o que nós queremos? Isso é uma forma da gente pacificar. Eu paro de olhar só para dentro de mim e vou olhar para dentro do outro. E aí tem um outro ponto que é interessante da gente entrar. Mas antes eu quero continuar falando sobre a questão de expressar o pedido, porque eu acho que o pedido ele fica muito pouco explicado e às vezes fica difícil da gente compreender como a gente pode fazer um pedido. Vamos trazer para a relação de trabalho? Vamos trazer para uma relação de trabalho. Quantas vezes a gente tem medo de expressar as coisas para o nosso chefe? Isso aí. O chefe, aquele déspota.
Inclusive... E às vezes até o que não é déspota, a gente fica com medo, porque às vezes está traumatizado por um outro chefe anterior, Sim. E aí fica com receio de falar. Eu vou contar uma historinha da minha vida. Eu já tive um chefe que é um querido na minha vida, é um queridão mesmo, e ele sempre ocupa altos cargos aí nas estruturas das instituições, e ele foi meu chefe direto durante muitos anos. E todos tinham medo dele, tinham até raiva dele, porque ele tomava decisões, ele não tinha medo de tomar decisões duras. Acontece que quando algumas ordens vão para lead mesmo, não é? Para o trabalho, muitas vezes o processo de comunicação das equipes é algo que tem ali um gap, e quando chega a informação, chega aquela decisão dura, mas ninguém explica o porquê daquela decisão. Isso aí. E graças a Deus, eu tinha a oportunidade de participar do porquê da decisão, de ouvir, de estar ali na lead. Bem, o que eu tô querendo dizer é que, assim, esse meu chefe, que é um grande querido, eu só não falo o nome dele porque eu não pedi permissão a ele, claro, mas eu tenho certeza que ele assistir, ele vai saber quem é. Ele daria total permissão. Ele sempre foi uma pessoa que todas as vezes que eu tentei me colocar, ele me ouviu. Todas as vezes. Uma vez aconteceu uma situação da gente liberar um edital que houve uma decisão ali extremamente equivocada e que causava uma grande questão, uma hecatombe. E eu era ouvidora da instituição. E aí eu fui a esse chefe. Tive a missão difícil de dizer: sua decisão, chefe, foi extremamente equivocada. A missão era minha. Exatamente. Porque eu detectei lá na ouvidoria o problema. E aí, fui claramente a ele e falei: chefe, olha, isso aqui está causando as questões tais e tais. Ele parou assim, e olha, a gente tinha assim uns 2 meses que estávamos trabalhando juntos, tá? Não era muito tempo. Eu ainda tinha aquele certo medo, apesar de já ter uma boa relação com ele, mas eu ouvia muito falar, né, de que ele era aquela coisa toda e tudo mais, mas eu deixava de lado o meu medo e eu olhava para o ser humano, porque eu sabia que ele era um ser humano tanto quanto eu. E que também precisava de pessoas que tivessem o carinho de dizer a ele: chefe, isso não tá legal, isso vai prejudicar a muitas pessoas e ao seu cargo. E eu disse isso para ele, e ele olhou para mim e falou assim: é verdade, dei uma mancada. E aí ele voltou atrás. Só pôde fazer isso por ter ouvido. E aí na época as pessoas ficavam: nossa, aí começaram a dizer: é a queridinha do chefe, aquelas coisas todas. Mas porque eu fui quem teve coragem de fazer. E aí a partir daí eu passei a fazer isso muitas vezes, porque chegavam situações na ouvidoria. Que é o papel, no caso, é exatamente você levar. Não adianta você tomar conhecimento e não colocar a sua posição. Sim, isso sim. Em todas as situações. Porque quando você faz isso, é o que você está falando desde o início. Você sai do seu ego. Uhum. Você tem a possibilidade de ser uma ferramenta de um trabalho maior para atender o grupo, e não apenas você. Então você aí, no teu exemplo, ela já deu aqui 2 exemplos maravilhosos. Desde a arrumação de um quarto em casa, que seja para receber um ente, ou mesmo uma reforma de uma cozinha, uma reforma de um quarto, de um banheiro, desde que seja para isso, ou seja, você perguntar. Uhum. Ou seja, ouvir. E quando você pergunta, você se preocupa com o próximo. Exatamente. Mesmo que esse próximo esteja muito próximo a você, porque isso é um outro detalhe que a gente às vezes esquece. Uhum. A gente se preocupa eu me preocupo com o próximo. Qual o próximo? Com o que você desconhece? Show. Mas e o que você conhece, que está próximo a você? O quanto você já não entrou numa rotina, né? Aham, sim. E tem outro ponto também muito importante. Estar pronto para também receber uma negativa. Exatamente. Eu poderia chegar lá e dizer... falar: olha, eu não me importo com isso, eu vou continuar dessa forma. E aí... você, nesse momento, a gente só tem poder até um determinado ponto. Isso aí.
E ter a consciência de que o nosso lidar só vai até um determinado ponto. O poder de decisão do outro é do outro, pertence ao outro. E nós não vamos fazer as opiniões mudarem. A gente pode expressar a nossa de maneira para contribuir para uma melhor decisão em comum. Isso. A gente está chegando no final do primeiro bloco, a gente rapidinho, a gente vai e volta. A gente conta com vocês. No início do segundo bloco, a gente dá aquele review, né, de rapidinho do que a gente falou nesse primeiro bloco, para quem está chegando agora. Mas a gente vai e volta já já. Valeu, pessoal! Continue participando. Está no ar Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP. Voltamos a apresentar Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Coordenação e apresentação, equipe MAP. Beleza, pessoal? Voltamos rapidinho. Eu falei que era rápido. Hoje a nossa equipe aqui no Reflexões à Luz do Espiritismo do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, está com a equipe eu, Francisco Hollenberg, e a Anita Marinho, falando de comunicação não violenta, né? Falando de paz. Então a gente teve o primeiro bloco, esse é o segundo programa que a gente fala sobre esse tema. A gente convida vocês a ir lá no nosso canal do YouTube, ir lá no nosso Facebook MAP Oficial. Tá? O canal do YouTube é o Web TV MAP, tá? Também webradiomap.org, você pode estar ouvindo não só esse programa, como depois também visitando lá o nosso canal, o nosso Facebook, rever o programa anterior e esse também. Hoje nós vamos estar transmitindo por esses canais e também pela nossa parceira e amiga Rádio Rio de Janeiro, ok? No primeiro bloco, a Anita falou com a gente e a gente falou, eu comecei o bate-papo nessa reflexão falando, podemos colaborar para a nossa paz? E aí ela passeou, falou, deu o exemplo do quarto, a gente vai voltar, deu o exemplo da reunião de trabalho, falar nisso, acabamos com isso, né, falando sobre isso. Mas eu fiz algumas anotações, né? Aqueles que estiverem vendo lá na Web TV vão ver que eu fiz muitas anotações. Então eu vou dar uma apanhada aqui e passar a palavra para ela, que a gente ainda tem muita coisa para falar. Uma coisa que ela falou no primeiro bloco, que eu achei importantíssima, a gente sempre busca querer a conexão com os mentores, com os amparadores, com os anjos da guarda, com os seres que não estão no plano físico, mas que sempre nos inspiram. Nos intuem. O primeiro passo, como ela colocou, é a gente estar, para poder ter esse nível de comunicação, em paz. Em paz com nós mesmos. Daí, em paz com nós mesmos, nós passamos a... Respondendo aqui, podemos colaborar com a nossa paz? Podemos ser agentes replicadores de paz. Isso é muito importante. E a gente tem vários exemplos, não só no lado espírita, né, mas também em todas as culturas e religiões, mas aqui puxando para a nossa brasa, né? André Luiz, Emmanuel através de Chico, depois Chico mesmo, com exemplo de pacificação. Olha, o maior exemplo para mim do Chico é aquela fila enorme e parece que aconteceu umas situações de umas pessoas furarem a fila e alguém vira assim, eles estão furando a fila e o Chico com a maior tranquilidade, porque aquilo não era o mais importante. Exatamente. E aí que é importante, vamos lá. O próprio Divaldo Franco, né, que sempre nos mostra com a sua fala, aquela fala pacífica, né, trazendo isso. E aí, o mais importante, o que é o mais importante? É o posicionamento ou o nosso interesse primário. E aí é que a gente, como ela falou, a gente acaba se afastando numa simples decisão de cor de um quarto ou de uma reunião de trabalho em querer falar ou deixar a nossa fala sair pelo ego, pelo posicionamento e nos afastarmos do interesse comum. Ou seja, eu até usei o exemplo da queda de braço. Em vez de unir forças, que nem a gente vê, duas mãos dadas podem estar unindo forças ou numa queda de braço, eu fiz até esse paralelo. Então, diante disso, a gente passeou por situações dentro do nosso lar,
simples. Começamos ela falando sobre a recebida de um casal recebendo um filho, ou uma arrumação dentro da casa ou do quarto, e finalizamos o primeiro bloco levando para uma situação de trabalho. Sim, né? Então, daí a gente dá essa sequência, porque é muito importante saber falar. É mais importante ainda você também não deixar de falar, não deixar de questionar o porquê, mas de uma forma amorosa, né, Anitta? Claro, é. De uma forma não como ordem. Então você, seja numa casa, sendo o chefe da casa, sendo a dona da casa, ou numa reunião de trabalho, sendo o líder, você tem que interagir e aceitar a pergunta de forma amorosa e até o não, né? Exato. Chegamos, então, ao que paramos no final do primeiro bloco. O não faz parte. Super. E quantas vezes a gente recebe não é? E é um ponto também muito importante para a gente observar as nossas crianças. Porque eu gosto muito dos programas da Nádia, das falas da Nádia do Couto Vale, né? Que ela tem lá pelos caminhos da educação, que ela fala muitas vezes que nós também precisamos ensinar os nossos filhos a conviver com as frustrações. As frustrações fazem parte. Não dá pra gente filtrar tudo que a gente vai, né, que a vida vai ofertar para os nossos filhos, porque muitas vezes o não vai acontecer. E na nossa fase adulta, na nossa vida adulta, quantas vezes a gente tem lá uma ideia maravilhosa que a gente acha fantástica, apresenta... Isso. Não tem interesse. Aí você vai lá e guarda. Só que muitas vezes a gente tem também opiniões, situações que a gente vê que pra gente muitas vezes tá claro, tá óbvio de que aquilo era o mais importante, mas que isso é um posicionamento. Se a gente não olha o porquê daquelas outras pessoas estarem dizendo não, estarem se comportando daquela maneira e tudo mais, e muitas vezes também compreender o quanto aquela pessoa ainda precisa alimentar o ego, compreender os estágios que cada um de nós está. E como que a gente faz isso, além da gente fazer pedidos claros, de maneira que a gente pode se aproximar? Existe uma outra técnica que para mim não é uma técnica, para mim é algo que a gente precisa exercitar no dia a dia, que é a escutativa. É uma técnica porque a gente usa na mediação de conflitos, mas a gente pode trazer a escutativa para a nossa vida no cotidiano, que é o que você está fazendo agora nesse momento. Você está se comunicando comigo pelos olhos, com os ouvidos, com o seu corpo, demonstrando que você está voltado para mim, que você está atento àquilo que eu estou falando e que você está processando aquilo que está falando. A escutativa é basicamente isso, é você demonstrar para o outro que você está interessado no que está sendo falado, no que está sendo colocado. E as consequências da escutativa são muito interessantes, Francisco, porque quantas vezes a gente pega situações... Eu já tive situações de lidar com alunos assim muito revoltados, em situação assim de até quebrando escola e tudo mais, e respeitar primeiro a fala deles, acolher a fala deles, porque acolhimento não quer dizer, e hoje eu vim escutando isso na rádio, não quer dizer concordar. E isso é muito importante. Respeitar o outro não quer dizer ferir as suas construções. Quem é você? Respeitar quer dizer permitir que o outro também faça as próprias escolhas, também tenha opiniões diferentes. E mesmo que seja a opinião que mais agrida os seus ouvidos, mas não precisa agredir o seu coração, não é? Só vai agredir o coração se você não respeitar. Então, quando você pratica a escutativa, você está dando valor àquilo que está sendo falado, e a escutativa ela pode acontecer de uma maneira assim muito natural.
muito natural. Quando uma coisa que acontece que é super importante, você ouvir o que um adolescente está dizendo. Quantas vezes a gente... Porque o adolescente, ele vem lá com aquelas historinhas deles e tal, ele ainda tem situações que... Quantas vezes a gente acha bobinha a história que o adolescente está trazendo pra gente? Mas dentro daquela história bobinha tem inúmeras informações de quem ele é. E isso para pai e mãe é importantíssimo. Muito. Quantas vezes a gente toma decisões baseadas nas coisas que nós pescamos dos nossos filhos? E a gente consegue pescar quando a gente não tá... E outra coisa que é um outro ponto muito importante da escutativa é você ouvir sem estar pensando em responder. Porque nós fazemos isso muito naturalmente. A gente vai ouvindo o companheiro, a pessoa que está com a gente, com a intenção de formular respostas. É a questão da defensiva. A gente fica ali na defensiva. O Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele fala de uma situação que ele participou de um programa. Eu vou voltar lá na situação do adolescente, tá? Eu não esqueci, não. Ele fala de um programa que ele participou durante uma guerra, que agora eu não me lembro que guerra que estava acontecendo na época, e que ele ia discutir sobre a CNV para ser utilizada na guerra. E só que a pessoa que participou contestava muito e ele ficou muito na defensiva. E ele teve a oportunidade de ver o videotape antes de ir para o ar e ele ficou muito decepcionado com ele, como ele abordou aquilo com um comportamento muito defensivo. E ele fala: eu não pratiquei a escutativa. Eu não alcancei o meu colega que estava ali naquele momento. E foi tão interessante ouvir, ver que ele estava falando aquilo e que aquilo foi ótimo para minha reflexão, porque muitas vezes acontece isso, vem uma pessoa se colocar para você, às vezes até na rua mesmo, sim. Né? Alguém reclama de alguma coisa que você fez e tudo mais, e a gente está ouvindo, aliás, a gente muitas vezes nem ouve, a gente já quer responder imediatamente por uma situação, por um posicionamento de defensivo, quando, na verdade, a gente precisa dar, assim, aqueles segundinhos para a gente se acalmar e começar a perguntar para a gente mesmo: por que esse irmão está agindo dessa forma? Porque muitas vezes não está nem relacionado a gente, não está nem relacionado com o que a gente fez. Está relacionado com algo que a pessoa está vivendo, com uma construção que ele tem. E você pode ser um agente pacificador daquela dor que ele está sentindo. Exatamente. Antes de a gente seguir, para quem me conhece em palestra, em curso, ou até num bate-papo, eu gosto muito dos ditos populares. Ainda que eu não tenha todos eles decorados assim na ponta da língua. Então eu sempre lembro de algum, fala e alguém complementa para mim. Mas alguns ditos populares falam: por que você tem duas orelhas e uma boca só? Porque a escutativa é muito importante, né? Quando a gente fala isso, eu peguei aí do que você falou, a gente ter o hábito de escutar, de aprender a escutar. Ou seja, criar um hábito positivo de aprender a escutar ao próximo. Tá? E quando eu falo escutar, você demanda, e fala pra mim, tá, gente? Que às vezes vem alguém conversar comigo, um filho, uma filha, ou até uma esposa. E se eu tô com uma televisão ligada, ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Não. Se veio pra uma conversa, desliga. A não ser que seja sobre aquele tema. Você está vendo uma notícia, vamos discutir sobre isso? Aí tudo bem. Mas se não for, tira o som. O ideal é que você desligue e preste atenção. Sai da TV, está conversando ou quer conversar, vai ouvir. Não pode estar com mensagem de celular, seja SMS, WhatsApp, ouvindo música. Percam, entre aspas, tempo com a conversa, com a escutativa. Invistam nisso, melhor ainda. Você falou que o não faz parte, a negação faz parte, e às vezes a gente vai para querer formular essa resposta numa atitude defensiva, porque aquilo ali você já pensa assim: esse papo tá caminhando com argumentos que vão gerar um não para mim naquilo que eu conversei outro dia com a fulana ou com fulano. Então aí está a defensiva no nosso dia a dia. E a gente, o não faz parte.
Se a Jaque estivesse aqui, a Jaque também participa dessa jornada, né, do programa, hoje ela não pôde estar, ela falaria do binômio admiração-discordância. Nós temos que aprender a admirar e discordar de uma forma serena. Sem dúvida. Tanto para quem está colocando a posição, quanto para quem está ouvindo, né? Exatamente. E olha, esse investimento na escuta dentro de casa, na conversa, é o nosso grande defensor de tudo que nós estamos expostos, porque a internet é um grande veículo, é um grande recurso, mas ela invade os nossos espaços, os nossos lares, e principalmente para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, ela é muito perigosa. E eu não posso não permitir que, por exemplo, minha filha não tenha acesso. Minha filha tem 15 anos, ela precisa ter acesso. Inclusive, ela aprende inúmeras coisas pela internet. Mas, ao mesmo tempo que vem o aprendizado, vem também a exposição, o acesso a coisas que não são bacanas. E aí, o investimento na conversa, o diálogo, é o nosso grande defensor dessas situações, porque eles vão sim ter acesso a todas essas coisas, mas se eles estão imbuídos de informação suficiente, de maneira que eles possam tomar decisões, eles vão escolher. Isso eu tô vendo, eu tô aprendendo um pouco porque coisas que não são bacanas, mas eu vou escolher se isso é legal para mim ou não. Quantas coisas nós conhecemos, nós sabemos que não são bacanas, mas nós escolhemos não utilizá-las, não é? Exatamente. E é exatamente isso. Eu costumo até dizer, eu não proíbo a minha filha de ver nada. Tá curiosa? Quer ver? Vai ver. Vamos discutir, vamos conversar. Traz. E é muito interessante que ela faz muito isso, principalmente aquelas conversinhas entre os amigos. Tudo que ela não entende, ela vem perguntar para mim. Ontem à noite, quando ela foi dormir, ela, mãe, o que é isso assim, assim, assim? Eu explico abertamente para ela, também sem situações, porque eu olho muito mais para ela do que para as minhas construções. Eu olho e vejo a necessidade dela de entender. A escutativa, a prática, o hábito te traz isso, né? Você começa a escutar e quando você... Aí é escutar mesmo, tá? Eu tô falando isso pra mim também, porque às vezes eu não sou... Eu vivo numa rotina tão que às vezes eu tenho que me policiar. Esse negócio da televisão, essas coisas. Às vezes são... quem tá querendo falar que fala, pô, você desliga. Aí eu vou lá e desligo. Às vezes pega a gente desatento. Exatamente. Isso é normal. Então, mas quando você começa a praticar, você começa a ouvir o outro. Realmente o outro. E cai fichas para vocês muito importantes. E olha que interessante o que a escutativa traz. Você protege o seu filho de questões do mundo que podem vir a trazer algum tipo de risco, algum tipo de vulnerabilidade para o seu filho, mas... Por quê? Porque a escutativa faz com que você saia de dentro de você e se volte para o outro. Então, mesmo que sejam aqueles assuntos que muitas vezes os pais ficam meio desconcertados, eles saem, como eles estão fora deles, não há desconcertos. Há simplesmente esclarecimento. Nós não podemos nos desconcertar diante da necessidade de informação de um filho, justamente porque é a maneira que a gente tem de protegê-los. Então, se eu pratico a escutativa e eu estou voltada para minha filha, eu estou ali com as minhas orelhas, as minhas anteninhas. Tá com atenção? E eu estou voltada para ela, eu estou fora de mim. E se eu estou fora de mim, eu estou dentro dela, então eu estou atendendo a necessidade de conhecimento que ela tem. E isso é muito interessante. E quantas vezes eu digo assim, minha filha, isso aí eu não sei não, vamos pesquisar juntas. E a gente vai lá na internet. Pode ser o que for, o assunto que for. Não, e hoje, diferente, a informação sempre chegava pra gente, né? Só que hoje num volume muito maior. E o pior, sem filtro. Então você não sabe qual é a origem. Por isso que é importante. Agora, não é por isso que eu vou jogar a internet fora. Claro eu vi que não. Uma série, um dia desse, um episódio que o drama da família era o seguinte. Eles não aguentavam mais a pressão da vida na cidade grande, porque o pai trabalhava 80 horas por semana para pagar a hipoteca da casa, a escola das crianças, então ele era um pai ausente
a mãe não aguentava mais os problemas, os filhos tomando medicamento para poder compensar tudo tudo distorcido. Tudo distorcido. Né? Até que o núcleo familiar resolveu, vamos largar tudo e vamos para morar num rancho. Tudo bem. Mas aí eles saíram do 8 para 80. Aqui não pode ter energia elétrica, não pode ter internet. Ou seja, voltar a viver sem luz elétrica, sem nada. Então, aí voltaram para os medicamentos. Também, né? aí não adianta, pô. Então, a gente tem que buscar exatamente usar as ferramentas. Porque eles não respeitaram as necessidades. Exatamente. Entendeu? Então, não é pegar o celular do seu filho ou bloquear a internet. Eu acho que é muito mais, é pelo diálogo. Isso. E vai ter coisas que você não vai saber responder. Com certeza. E aí, eu acho que essa ferramenta de você... Vamos usar a ferramenta juntos para aprender? Vamos. Né? Exatamente. Eu gosto muito de dizer... Eu vou dar um exemplo pessoal meu. O médico me passou um remédio, né? Eu vou lá, compro o remédio e vou ministrar a segunda dosagem que ele me deu. Sim. Tem gente que não é assim, que vai lá, lê a bula e aí interpela o médico, né? Eu não penso assim, mas tem gente que pensa. E aí o que acontece? Você às vezes vai interpelar o médico na bula está escrito uma coisa, mas ele te deu uma posologia diferente. Quantas vezes tem inclusive uns remédios que determinada quantidade é para um determinado tipo de doença, outra quantidade é para outra. Isso aí. Né? Só que isso, na minha geração, o máximo de informação que eu tinha era a bula. Era a bula. Hoje, além de ler a bula, vai na internet para ouvir várias pessoas falando sobre aquele tema, que às vezes não são médicas. E aí você começa a contrapor o seu médico. E pior, às vezes a gente escuta mais um vídeo de alguém falando num WhatsApp, numa mensagem de WhatsApp que a gente recebeu, que a gente nem sabe se é um médico, nem sabe a origem, quem é que está falando, do que ouvir. Então, eu acho que isso que a Anitta está trazendo para a gente, a ferramenta está aí para a gente usar. Aí eu gosto sempre de usar o exemplo, para quem já andou de avião, que a aeromoça vai lá e todo mundo fala assim, quem tem o hábito de andar de avião, pô, mas que saco. Toda hora tem que fazer aquilo ali, para poder lembrar. Porque na hora do desespero, a adrenalina sobe e você não vai lembrar. Tem que estar na tela mental. Tem que estar na tela mental. E a máscara que vai cair é primeiro em você e depois no teu filho. Qual é a mãe que vai lembrar disso? Se não massificar, não vai fazer isso. Exato. Se cada vez que a aeromoça... Isso é também muito interessante. E é o exercício da escutativa, né? A gente tá atento ao que... Quantas... A gente provavelmente sabe desse evangelho aqui, né? De frente para trás, de trás para frente. Releu e fala assim, nunca tinha percebido isso. Sem dúvida, não é? Quantas e quantas vezes. Mas quantas vezes também a gente esquece de determinados pontos, porque faz tempo que a gente não passa, a gente lembra às vezes assim muito, né? E aí não está na nossa tela mental. E aí a gente vai para uma palestra, né? A gente escuta algo sendo falado e traz aquilo para nossa tela mental e revigora aquele conhecimento dentro da gente. Isso tudo é estar atento ao mundo, tá? Antenado ao mundo, praticando a escutativa para cada coisa que a gente vai fazer no dia a dia, para trazer a paz para a gente, para trazer a paz para o outro, para oferecer para o outro a nossa paz. Por que Jesus oferecia paz? Porque primeiro que ele sabia das nossas necessidades, ele sabia das nossas construções, do que nós trazíamos por trás dos nossos posicionamentos. Quando a gente fazia perguntas a ele, eu falo a gente porque cada um de nós, em algum momento, fez perguntas para Cristo, mesmo que ele não diretamente tenha respondido, tenha respondido por meio de algum trabalhor seu, né? Mas quantas vezes nós fazemos perguntas a ele e o que é feito? Uma atenção, o que mais se fala de Cristo, quem esteve presente, era o olhar penetrador. Exatamente. Era o olhar penetrante. E a atenção que ele dava, né? Para todos, ele falava, mas ele escutava muito. Né? Ele passeava entre aqueles para poder escutar.
independente se falavam bem ou mal. Ele queria escutar. Isso. A gente está chegando no final do programa e já vou deixar aqui só uma fala para a Anita concluir e até dar as considerações finais dela, já agradecendo a ela por ter vindo, e ela vai voltar com outros temas, tá? Mas eu poderia dizer que a comunicação não violenta, ou a prática da boa comunicação não violenta, começa por uma excelente escutativa, não é? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. É o primeiro passo. Isso aí. O primeiro passo é você tentar olhar para o outro. Começar a olhar para o outro. Não enxergar mais nele só aquilo que ele apresenta. É entender que ele tem as mesmas necessidades que eu. É claro que nós, desse rol de necessidades, nós falamos lá no outro encontro, algumas pessoas têm mais elevado um tipo de necessidade, outro. Cada um de nós, de acordo com a nossa personalidade, a gente vai priorizando determinadas necessidades. Mas ele tem as mesmas necessidades que eu. Então, eu passo a olhar para o ser humano. Eu dou muito exemplo do militar, do policial. Por trás daquela farda tem uma pessoa, tem um ser humano com necessidades, com amor e tudo mais, igualzinho a mim. Que não deixa, eu posso falar sobre isso porque eu sou militar, né? Mas, bom, pessoal, eu vou agradecer aqui a Anita, a Anita Marim. Ela vai voltar com outro tema e a gente conta sempre com vocês. Assistam ao nosso programa. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Reflexões à Luz do Espiritismo, um programa do MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Coordenação e apresentação, Equipe MAP.